O programa Quarta Dimensão, agora na TV Vila Velha, foi criado para esclarecer evangelho sem algemas. Não basta repetir frases, será preciso interpretá-las, definir seus usos diferenciados no cotidiano, apontar deturpações incabíveis. Quando o Sermão da Montanha promete: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, exceções devem ser previstas. Dona Matilde grita: chorei de ódio. Este tipo de lágrimas não consola. Nem os lamentos mercenários das carpideiras em funerais são considerados. O consolo prometido por Jesus em seu principal sermão emana daquele místico desabafo de alguém realmente necessitado de ajuda. O pranto do infeliz é aquela entrega solene e discreta de corpo e alma de alguém que alcançou o fundo do poço. Se aquelas lágrimas se completarem pelo carisma da humildade, ninguém duvide. Tais lágrimas molharão as mãos generosas do Deus Pai e o esperado resultado acontecerá. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5, verso 4. Bons amigos nos ajudam nesta jornada voluntária. Cada um fazendo sua parte, teremos ótimo som, imagem perfeita. Este será o assunto de hoje. Jesus também chorou. Quem aprende a terapia das lágrimas conhecerá melhor a si mesmo e aos seus semelhantes. No vértice do aprendizado, no entanto, a compaixão deve ser essência e força motriz. Ninguém esqueça que as lágrimas representam mais do que manifestações de dores e tristezas. Elas podem brotar em momentos de alegria e naquelas ocasiões em que gozamos súbito alívio. Por mais que alguns considerem tais eventos impróprios para verter lágrimas, a experiência demonstra que acontecem. Psicólogos vêm descobrindo segredos guardados a 7 chaves. Lágrimas inexplicáveis podem ser anúncios de contentamento. Elas podem agir como máquinas do tempo que nos devolvem à época romântica do nosso passado. Poliana Ramírez folheava álbum de fotografias onde se retratara a viagem de núpcias do casal há 25 anos. Quando seu marido entrou na sala, Poliana chorava. Ele disse: por que choras, mulher? Lembra-te que foi quadra difícil das nossas vidas. Não existe comparação entre aquele tempo e agora. Não entendo tuas lágrimas. Hoje somos prósperos e nos sobram motivos de alegria. As palavras de Jacinto reavivaram ainda mais as brasas da emoção de Poliana Ramírez, pois os seus soluços aumentaram de intensidade. São totalmente estranhas as tuas lágrimas, insistiu o marido.
25 anos haviam passado e aquela mulher já deveria ter esquecido a dureza das privações dos primeiros tempos. Ninguém olvida, no entanto, meus amigos, que amarguras podem produzir lembranças descoladas de humilhações e de pobreza. O que ficou na memória, de repente, fica purificado pelo tempo. Aquela roseira enorme do passado perde os espinhos, permanecendo apenas botões de rosa e saudosos. Nosso passado tem isto de belo. Ele vai se purificando com o transcorrer dos anos, mostrando imagens filtradas pelo calendário. Poliana Ramírez se enternecera até as lágrimas, enxergando apenas miragens no deserto tumultuado do seu passado. Toda a secura do deserto desaparecera. Ela chorava pela brevidade da vida e pelos sonhos ainda irrealizados. É assim o mundo. O povo costuma dizer: fulano chora de barriga cheia. Nos arredores de Roma, meus caros, existe capela onde os peregrinos podem fazer suas preces sob inspiração das lágrimas de Jesus. A pequena capela é conhecida pelo nome de Dominus Flevit, e o seu propósito é reavivar a lembrança de que Jesus também chorou. O evangelista João registrou o fato insólito. Quando Maria chegou ao lugar onde se encontrava Jesus, lançou-se aos seus pés, dizendo: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, versículo 32. Vendo a tristeza estampada no rosto da amiga e também dos judeus que estavam com ele, Jesus agitou-se em espírito e comoveu-se. Quando chegaram diante do túmulo de Lázaro, a emoção de Jesus atingira o ponto mais alto. Seu rosto brilhava, alcançado por emoção crescente. Seus cabelos se agitavam, espalhados pela ventania. O hálito da morte se manifestava com força no balanço dos ciprestes, de certa forma zombando daquele que era o mensageiro da vida e que estava chorando. Foi então que aconteceu o imprevisto, meus caros. Todo mundo não esperava aquilo. O evangelista define um acontecimento extraordinário em apenas 2 palavras. E elas aparecem como letras de fogo. Jesus chorou. É o registro do Evangelho. João 11, versículo 35. Muitas vezes, nas minhas reflexões, eu venho me perguntando: por que Jesus terá chorado? Não estava ele convicto de que o Pai atenderia a sua prece, trazendo Lázaro de volta das sombras da morte? Naquele momento, o mestre escutou o comentário de alguém. Não podia aquele que abriu os olhos ao cego evitar que este homem morresse, seu amigo morresse? Agitando-se novamente em espírito, o mestre se dirigiu na direção do sepulcro. Era este uma gruta em cuja porta se colocara enorme pedra. Então Jesus ordenou: tirai a pedra!
Marta, irmã do morto, assustada com a ordem de Jesus, bradou: Senhor, ele cheira mal, porque já passaram 4 dias. Jesus, voltando o rosto para Marta, aflita, lhe disse: se creres, tu verás a glória de Deus. Em seguida o mestre agradeceu ao Pai por tê-lo ouvido e bradou com grande voz: Lázaro, vem para fora. João 11, versículo 43. Até hoje, a humanidade ainda não se refez do espanto. Fechado no sepulcro há 4 dias, aquele rapaz obedeceu a ordem para que voltasse à vida. Este é o primeiro motivo de espanto, caríssimos. Outro fato inédito e ainda não explicado se encontra nas lágrimas de Jesus. Pouco tempo antes de operar a ressurreição do amigo de Betânia, até os próprios judeus não conseguiram segurar o desabafo de incontrolável admiração pelas lágrimas do Nazareno. Vede quão intenso era o seu amor, eles disseram. Este versículo pequenino, composto apenas de 2 palavrinhas, Jesus chorou, de repente ganhou proporções gigantescas. E neste gigantesca, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instante só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos os telespectadores para acessar nosso site. Ele já está na telinha, esperando por aqueles que preferem analisar textos por escrito. Para quem não dispõe de tempo para assistir os programas das sextas-feiras, oferecemos a comodidade de 174 exposições no YouTube. Desde março de 2015, nossos programas têm sido colocados no YouTube, para a comodidade dos telespectadores. O amigo Zube é o provedor dessas páginas semanais. Obrigado, Zube. A programação da TV Vila Velha é transmitida pelo facebook.com/TV Vila Velha. O Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o conteúdo é transmitido ao vivo pelo Facebook Live TV PG. Obrigado ao Fernando pelo excelente trabalho e pela audiência deste programa adquirida pela persistência do Fernando, pelo seu trabalho magnífico. Em seguida, a continuação do tema: Jesus também chorou. O pranto de Jesus se corporificou como símbolo perfeito da compaixão. Naquele precioso momento em que o Mestre se entregou ao império das lágrimas, o espírito de Lázaro, consciente, já se dispôs a retomá-lo. E o corpo do ressuscitado acordou pouco tempo depois. No mundo espiritual, aconteceu reboliço.
Almas se agitaram. Todos antegozaram o instante maravilhoso em que a morte seria vencida. Todas as lágrimas vertidas naquele momento foram abençoadas e ungidas para a cura e alívio dos filhos dos homens. Certa tarde quente de verão, em solenidade de aniversário do interno mais idoso daqueles asilo, alguém teve a feliz ideia de distribuir sorvetes para os velhinhos. Tudo transcorria sem novidades, até que o sorvete do homenageado de 87 anos lhe escapou das mãos trêmulas e se esparramou pelo chão. A transformação foi imediata. O sorriso do ancião murchou no seu rosto marcado pelo tempo. Ele quis falar, mas não conseguiu voz para pedir perdão pela gafe que considerava imperdoável. Fez esforço para manifestar o seu desgosto, mas não lhe foi possível comandar o próprio gesto de retratação. Grandes lágrimas silenciosas desceram pródigas pelas barbas brancas do pobrezinho. Moça socorrista da entidade encarou aflita por alguns segundos a cena pungente e fugiu da sala em desabalada carreira. Ela correu para o vestíbulo e, bem escondida para não perturbar o ambiente festivo, chorou como criança. Alguém lhe perguntou: "Por que choras, moça? Aquele homem nem mesmo é teu conhecido. Aquele homem não passa de estranho, carente de assistência pública." Verdade. Seria difícil entendermos o choro convulsivo da assistente voluntária. Ela poderia ter explicado seu desabafo se os soluços permitissem. Ela poderia ter dito: "Este homem é tão velho, desamparado e patético, que eu senti vergonha com ele e por ele. Suas lágrimas, escorrendo pelo rosto rugoso, atestavam a profundidade do seu desgosto quando implorava perdão. Não tive forças para suportar tamanha fragilidade estampada em suas feições." Aquela moça naquele momento era a imagem da compaixão, o símbolo perfeito da comiseração e do amor. Só quando lágrimas irrompem a despeito de nossa resistência é que compreenderemos a necessidade universal de nos consolarmos uns aos outros. Coronel do Exército, nos fins da Segunda Guerra Mundial, viajava pelo sul da Alemanha de automóvel. Pelas poeirentas estradas ele viu filas e filas de soldados maltrapilhos, recentemente libertados, fatigados e exaustos, caminhando para suas casas. Não fossem as mochilas militares que carregavam, e eles poderiam ser identificados como mendigos. Eu os detestava profundamente, diria o coronel mais tarde. Poucas semanas antes, eles atiravam contra nós e eu supunha que alguns ainda eram nazistas convictos. Contudo, enxergando aqueles rapazes curvados, dominados pelo desânimo, sem esperanças,
voltando para as suas cidades, eu de repente senti pena deles. Violenta e desesperada piedade tomou conta do meu coração. Eu os enxerguei como frágeis seres humanos, retornando sem nenhuma glória para suas famílias, para criarem filhos e casarem. E de repente desabafou o militar, dei comigo a chorar, sem que pudesse evitá-lo. Num surpreendente momento da trajetória, as lágrimas lhes lavaram preconceitos e rancores daquela guerra hedionda. Aquele desabafo insólito lhe proporcionara a visão da universalidade dos sentimentos, eliminando o amargor dos campos de batalha. Visões como esta se encontram à nossa espera detrás das lágrimas, que nos pegam de surpresa nas situações mais imprevistas. O caudal aparece e se torna avalanche, eliminando impurezas dos nossos corações. Pode ser visita ao majestoso cenário de catedral da Idade Média, quando emoções incontroláveis induzem ao choro e o paradoxo se torna inexplicável. Não seria mais certo se alegrar pela imponência e riqueza dos detalhes? Qual o sentido das lágrimas diante da beleza de obra arquitetônica tão perfeita e tão grandiosa? Por certo, as mãos calosas dos operários expliquem nosso assombro e justifiquem nosso entendimento, o nosso enternecido entendimento. O êxtase e as emoções representam homenagem aos obreiros e cabeças pensantes que nos antecederam na marcha do progresso. Mas por que as lágrimas? Esqueçamos as lágrimas, caríssimos. Seria impossível elucidar o inexplicável. Entreguemos as dúvidas aos nossos corações. Simples tentativa de explicar o impacto sobre nossas almas já se tornaria atrevimento. Ninguém alimente dúvidas, porém, a justificativa existe. Lembremos-nos que foram milhões de golpes de martelos em todo aquele tempo de execução do projeto. As mãos calosas, os músculos exaustos e as costas fatigadas de milhares de artesãos esculpiram cada centímetro daquela obra imponente. E nesse imponente, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando ao programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. O apóstolo Paulo escreveu: por que vos submeterdes a normas, como se a vossa vida ainda dependesse do mundo? Não tomes, não proves, não toques. Tais são mandamentos e doutrinas de homens. Tudo isto é destinado a enganar. É destituído de valor e só serve para satisfazer a carne. Colossenses 2, versículos 20 a 23.
E o apóstolo Paulo segue na linha sem algemas. Que maravilha! Apóstolo Paulo na linha sem algemas. Ele determina: ninguém vos condene por bebida ou comida, a respeito de festa, de lua nova ou de sábado. Este sábado, eu quero que vocês percebam que está aqui, condenado por Paulo, fanatismo. Tudo isso não passa de sombra do que devia servir, porque a realidade é o Cristo. Colossenses 2, versículos 16 e 17, palavras de Paulo de Tarso. Códigos eternos não fazem o perfil do nosso Cristo e dos seus verdadeiros seguidores. Jesus desceu à terra para libertar os cativos de tão sufocante cascata de preceitos e proibições. Por mais que aparentem sabedoria, religião pessoal, devoção e ascese são destituídas de valor e só servem para satisfazer a carne. Colossenses 2, versículo 23, palavras de Paulo. E após este pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema de hoje. Jesus também chorou. A luminosidade do dever cumprido tomou de assalto os seus corações. E até hoje repercute pelas almas sensíveis. É exatamente esta saga que emociona e produz lágrimas. É o reconhecimento das fadigas, esperanças e realizações de antepassados que viveram há muitos séculos e deixaram marcas. É comovente verificar que o ser humano, apesar de tantas vezes mesquinho, de repente surge nobre, generoso e compassivo. Talvez seja esta mudança do pior para o melhor que motiva reações perplexas diante de exemplos românticos do passado. Nesta sublime convergência, os seres humanos alcançam tamanha afinidade que as fronteiras do tempo desaparecem. Retornemos ao Evangelho. Jesus é o nosso maior exemplo. Ninguém esqueça que ele também chorou pelos empoeirados caminhos de aldeias e cidades. Aqueles 13 peregrinos espalharam consolo e foram consolados. Jesus acabara de curar o servo do centurião de Cafarnaum, deixando para trás o Tabor. O pequeno grupo atravessou a planície de Esdrelon, alcançando a pequenina cidade de Naim. Se fossem supersticiosos, retornariam pelo mesmo caminho, porque cortejo fúnebre apareceu e aquilo não era de bom augúrio para as pessoas que são assim meio. A cena pungente, os lamentos e lágrimas da mãe, as carpideiras soluçando elégias na flauta, tudo aquilo produzia pensamentos deprimentes. Os lamentos da mãe desesperada caíam sobre o corpo gelado daquele que era pouco mais que uma criança. Filho único, o rapaz era arrimo para aquela mulher, na sua velhice e na sua pobreza.
Com sua morte, morriam de forma pungente as esperanças e projetos de futuro daquela mulher que já perdera o marido e agora também o filho. Aqui, diante do cadáver quase criança, Jesus não chorou, como aconteceria mais tarde diante do sepulcro de Lázaro. Pelo jeito, Jesus não estava com disposição para permitir lamentos, pois disse para a pobre viúva: não chores, mulher. Como pode alguém se aproximar de viúva que carrega o filho único para o cemitério e lhe dizer: não chores? Jesus era a exceção, porém. Jesus podia dizer. Ele tinha todas as razões do mundo para se encontrar plenamente autorizado a dizer: não chores, mulher. Apesar de algumas vezes ter usado ele próprio o recurso das lágrimas, o Nazareno desceu para estancar o pranto dos que choram. Ele chorou, mas não queria que outros chorassem. Presenciando a dor imensa da mulher viúva, penetrando no âmago daquela carência profunda, Jesus fez parar o cortejo. Parado, disse ele. E de repente Jesus se voltou e se dirigiu ao cadáver. E Jesus disse ao cadáver: rapaz, eu te ordeno, levanta-te. Pode alguém dirigir palavra a quem não mais escuta? Jesus podia. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar com sua mãe e com todas as pessoas presentes. E Jesus o entregou de volta à sua mãe. Lucas 7, verso 15. Imaginem o drama e a beleza da cena. Nem dor, nem tristeza, mas somente bons augúrios e esperanças. E o júbilo daquela mulher alcançou tamanha intensidade que ela não conseguiu segurar as lágrimas. Agora, lágrimas de alegria e gratidão. Era outro tipo de lágrimas. Consolo transbordante desencadeia emoções que ninguém consegue conter. Benditas são as lágrimas quando nos encontramos protegidos pelas mãos poderosas do nosso Rabi Galileu. Como diz o salmista: ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, não temerei males, porque tu, Senhor, estás comigo. Salmo 23, verso 4. Aquela mulher tinha quadruplicadas razões para se encontrar feliz e em paz com o mundo que a rodeava. Todas têm razões para júbilo, quando não por outros motivos, pelo maior deles, que é o milagre da vida. Certa vez, o astro cinematográfico Charles Laughton passeava pelos jardins da universidade quando enxergou canteiro de narcisos. Recordações perdidas do passado emergiram naquele momento mágico. O ator tremeu nas bases, inexplicavelmente fragilizado. E Charles Laughton chorou como criança. Se estudarmos a fisiologia do choro, descobriremos que ele não ocorre num estado de tensão absoluta, nem nos momentos de relaxamento. É na transição da tensão para o alívio
que as lágrimas são derramadas. Charles Laughton deveria se encontrar exatamente num destes momentos, quando seus olhos se esparramaram pelo canteiro e as suas lágrimas desceram pródigas. As flores representaram a última gota que lhe faltava para o mergulho na cachoeira da explosão sentimental. No decurso da vida cotidiana, estamos propensos a sofrer pequenos golpes e tristezas inexpressivas. A máquina do tempo, porém, vai acolhendo aquelas pequenas coisas e vai somando tudo. E a egrégora vai crescendo. Por pequenas que sejam, elas deixam marcas. Elas permanecem numa zona límbica das nossas memórias. Removidas as barreiras formadas pelos naturais reservas, e o caudal as trará para fora na forma de lamentos e de lágrimas. Felizes os que enveredam por este caminho e colocam para fora os entulhos infelizes. São aqueles que sonegam o desabafo. Ruim, muito ruim, meus caros, é sonegar o desabafo, porque o transbordamento deve ocorrer para alívio das nossas almas. A cólera, o medo e o choque de dores súbitas interferem no funcionamento do nosso corpo. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. E avisamos. Ninguém esqueça deste encontro semanal das sextas-feiras, a partir das 15h30 na TV Vila Velha. Já se tornou costume nas tardes de sexta o estudo de assunto do Evangelho ou da Bíblia, sem algemas. Na próxima semana apresentaremos outro tema de grande interesse. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Jesus também chorou. Economia de colocar para fora as emoções significa lucro para farmácias. A digestão fica prejudicada, aumenta a pressão sanguínea, o ritmo do coração se acelera e a pele se torna fria. Os médicos já comprovaram que as lágrimas contidas podem agravar doenças como a asma, enxaqueca e inúmeras outras. O alívio das lágrimas é, portanto, o reverso de estado de alarme. Ninguém se apresse as enumerando como sintomas de abatimento ou sinal de depressão. As lágrimas são, ao contrário, intervalo para a reaquisição da esperança, da saúde e da harmonia interior. Aquele que se recusa por fora os recalques e se torna fabricante de venenos, este não encontrará antídoto, enquanto não entender a verdade. Jovem estudante de enfermagem chamada Sônia Falcão
cuidou do pai durante longos meses. Ele sofria de câncer inoperável. Ela segurou emoções para não constrangê-lo, evitando tanto quanto possível o agravamento do seu estado. Ela se fez forte e não quis o alívio das lágrimas. Quando o pai morreu, o pastor da igreja determinou que ela continuasse forte, que ela poupasse os sofrimentos da mãe aflita e com sérias complicações cardíacas. E Sônia Falcão foi protelando o alívio que o desabafo lhe proporcionaria, o desabafo das lágrimas. Ela desprezou preceitos elementares de vida saudável, não demorou e começou a sofrer perturbações intestinais que terminaram numa colite ulcerativa. Seu organismo, privado do caminho natural, foi lentamente corroído pelos impulsos contidos do sistema nervoso. Sônia Falcão acabou morrendo, vitimada pela proibição de exteriorizar emoções através do alívio do pranto. Se a moça tivesse utilizado a terapia milagrosa, não teria morrido tão cedo. Este sublime ensinamento foi transmitido e exemplificado pelo nosso querido Jesus. O nosso rabi conhecia o caminho das lágrimas de alívio. Mesmo em momento de aparente glória, Jesus chorou ao aproximar-se de Jerusalém. Montado num burrico na descida do Monte das Oliveiras, Jesus viu as multidões colocando as próprias roupas no chão como tapete para que ele pisasse. Seus milagres eram festejados por milhares de almas que louvavam a Deus em altas vozes e agitavam ramos e flores. A multidão gritava: bendito é o Rei que chega no santo nome do Senhor. Paz nos céus e glória nas alturas. Lucas 19, verso 38. Vendo as manifestações, alguns fariseus se apressaram em protestar junto ao mestre, exigindo que ele fizesse o povo calar. E o mestre lhes disse: asseguro-vos que, se estes se calarem, até as pedras clamarão. Lucas 19, versículo 40. Jesus sofreu naquele dia, porém, intenso drama de paradoxo brutal. Sua visão profética lhe mostrava o reverso da medalha. Na semana seguinte a coisa seria diferente. A mesma Jerusalém que fazia festa e com ramos, flores e cânticos o aclamava como rei, 7 dias depois exigiria sua morte. Crucificai-o, crucificai-o, diriam os mesmos louvaminheiros de hoje, instigados pelos sacerdotes. Sentado em burrico, com ramos e flores por toda parte, escapou enorme tristeza do Nazareno por aquele povo arrastado por todos os ventos. E Jesus outra vez derramou lágrimas. Com voz entrecortada pela emoção, Jesus disse, contemplando a cidade rebelde: ah, se conhecesses o que poderia trazer-te paz! Entretanto, tal coisa está oculta aos teus olhos.
Virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, irão te assediar de todos os lados e te derrubarão por terra, a ti e aos teus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra. Lucas 19, versículos 42 e 44. Em todas as vezes que Jesus chorou, ele procedeu de maneira compassiva, sempre respeitando as nossas carências. As lágrimas brotaram inexoravelmente pela sua compaixão, deplorando as nossas perdas e os nossos olhos fechados. Nossas falhas gritantes arrancaram suas lágrimas. Nossa teimosia, a nossa resistência, dobrou suas fadigas e dores. Foi a compaixão profunda do nosso Rabi que o fez chorar. Não pela profundidade gigantesca das provações, mas pela dureza da nossa teimosia. Isso ficou comprovado no caminho do Gólgota, quando piedosas mulheres de Jerusalém o abordaram desconsoladas. E o mestre lhes disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventurados as estéreis que não geraram nem amamentaram. E se gritarão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao lenho verde fizeram isto, que não será feito ao lenho seco. Essas palavras foram ditas pelo mártir do Gólgota para as mulheres compadecidas dele no caminho do Calvário. Lucas 23, versículos 28 a 31. Jesus chorou, ensinando pelo exemplo que não é fraqueza chorar. Hoje, ele desce do pedestal mais alto dentre os céus para estancar as lágrimas dos irmãos sofredores da terra. Se mantivermos a fé, com certeza, este homem divinizado nos dará forças para também sorrir e amar e perdoar e ser felizes sobre a terra. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, meus amigos, além desta câmera, em toda parte onde se encontrarem, nós desejamos muita paz. Pedimos a Deus que abençoe a todos com alegria, com saúde, com prosperidade, com tranquilidade, com harmonia. Tudo de bom. Mas acima de tudo, meus caros, amor no coração. Porque o amor é o rochedo forte que nos sustenta e guarda. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.